capítulo 13. Marcos capítulo 13. Jesus ensina fora do templo. Na última visita a Jerusalém, 2 dias antes de sua morte, Jesus fez revelações surpreendentes e inesperadas. Este capítulo 13 de Marcos é um daqueles que confunde a maioria das pessoas. As pessoas religiosas já ouviram tantas coisas misturadas sobre o fim do mundo que ainda creem nos caçadores de datas e nos calculadores de sinais dos tempos. E você? Será que precisa se cercar daqueles que nada sabem a respeito do futuro? Qual é a resposta? Não, porque Jesus nos ensina sobre o futuro como ninguém, amém? Amém. Ele ajudou seus apóstolos e eles escaparam da grande ira que veio sobre Jerusalém. Igualmente, ele nos ajudará a subsistir no dia do juízo final. Amém, Milton? Amém. Antes de dividirmos este texto espetacular com objetividade, para tirarmos o máximo de proveito das verdades eternas, vamos aprender alguns princípios para nos guiar na sua perfeita interpretação. Primeiro, Jesus fala de 2 assuntos oportunamente. A chave, então, é saber onde o assunto muda. Segundo, Jesus usa a linguagem profética apocalíptica no discurso, semelhante ao Antigo Testamento, mas nem tudo é simbólico na passagem. Então a chave é saber onde é literal e onde é linguagem apocalíptica. Terceiro, Jesus tinha 2 mensagens. Uma mensagem temporal, rápida e local, e outra mais abrangente e universal. A chave é saber o que se aplicou especificamente a eles, os apóstolos e os discípulos judeus em Jerusalém, e o que ainda se aplica a nós. E o quarto princípio para a gente entender esta passagem é: esqueça os subtítulos dos editores de Bíblia, né? Esses editores às vezes seguiram suas tradições religiosas e subdividiram a continuação do pensamento de Jesus erradamente, né? E tentam nortear não o que o texto diz, mas as suas ideias escatológicas. Então, com esses princípios em mente, né? Número 1, Jesus fala de 2 assuntos. 2, Jesus usa a linguagem profética apocalíptica. 3, Jesus tinha 2 mensagens. E 4, esqueça os subtítulos. Então, com esses princípios em mente, vamos ao texto de Marcos 13. E aí nos versículos 1 e 2, vou pedir como de costume meu amado irmão João para ler. Nós temos a nossa equivocada admiração pelas coisas que o homem pode fazer. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Muito bem. Nossa equivocada admiração pelas coisas que o homem pode fazer. Então Jesus saiu do templo, pois não mais retornaria ao mesmo. Você já saiu dos templos para nunca mais retornar? O que entusiasma alguns discípulos, talvez não entusiasme ao mestre. Se soubéssemos o destino final de muitas coisas, também não nos encheríamos de tanta admiração. O discípulo que chamará a atenção do mestre, mas foi o mestre que chamou a atenção de todos. Hoje, a maioria ainda está fascinada com mármores
e granitos, pedras enormes e construções magníficas. Insistem em construir prédios cada vez maiores, luxuosos e confortáveis, para causar o mesmo tipo de impacto nos corações dos homens. É verdade ou não? Amém. Muito bem. Mas o verdadeiro cristianismo sempre foi uma religião sem templos. Jesus foi curto e direto sobre o templo onde o próprio Deus foi adorado por séculos. Olhe muito bem para tudo isto, pois a maior das pedras não ficará aqui para sustentar essa grande obra. Deus não mais se serviria de templos de pedra. Amém? Então a aplicação. Eu não sei para o que você olha e fica boquiaberto. Mas lembre-se que qualquer que seja a obra de engenharia humana nesta terra, seja templo religioso ou não, também não restará vestígios dela. Amém? Não se entusiasmem por aquilo que no fim não faz nenhuma diferença no seu relacionamento com Deus. Você será o templo agora. Amém? Amém. Versículos 3 e 4, João. Antes de entender as respostas, precisamos entender as perguntas. Né? Versículo 3 e 4. Antes de entender as respostas, precisamos entender bem as perguntas. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Muito bem. Então, antes de entender as respostas, nós precisamos entender bem as perguntas. Jesus frequentava o Monte das Oliveiras. É possível que outros peregrinos também o fizessem para ter uma visão panorâmica da grande construção. Os 4 discípulos mais chegados ao Mestre esperaram o momento oportuno para tirar mais detalhes daquela predição que os assustou. Né? Então, pensar no fim do templo de Deus em Jerusalém era pensar no fim do povo de Israel. E o mundo sem o povo de Israel não faria mais sentido para o judeu. Portanto, eles ligaram automaticamente a predição de Jesus sobre a destruição do templo a outros ensinos do fim do mundo e juízo eterno. Então, a primeira pergunta aí no versículo 4: quando sucederão estas coisas? Pedra sobre pedra, que não fique derrubada. E a segunda pergunta, na metade do versículo 4 em diante, é: e que sinal haverá quando tudo estiver para cumprir-se? Ou seja, o juízo final, a ressurreição dos justos e etc. Então, como veremos a seguir, Jesus, sobre a primeira pergunta, Jesus dará muitos detalhes. E ele dirá quando. No versículo 14, você vai ver a palavra quando, né? Jesus vai responder a primeira pergunta com muitos detalhes e vai dizer quando. Mas sobre a segunda parte, a respeito da consumação do século e que sinal da sua vinda, Jesus dá apenas uma breve exortação e nenhum sinal. Se entendermos bem a pergunta que estava na mente daqueles homens judeus, vamos entender o quê? A resposta de Jesus, como eles entenderam, com maiores chances de não confundirmos dois grandes acontecimentos: a destruição da nação de Israel e a segunda vinda de Cristo. E qual é a aplicação? Hoje vivemos entre dois acontecimentos. Hoje nós vivemos no intervalo entre os dois acontecimentos. Quando olhamos para trás, vemos como foi exatamente cumprido o juízo sobre o povo que rejeitou o Messias. E quando olhamos para o presente, vigiamos nossas vidas e aguardamos a segunda vinda. Amém? A qualquer momento. Muito bem.
Marcos 13, versículo 5 em diante. Marcos 13, versículo 5 até o versículo 31. Jesus dá detalhes sobre como os 4 apóstolos devem viver até o fim da nação de Israel, né? Então, Marcos 13, 5 a 31, Jesus dá detalhes, primeiramente aos 4 apóstolos que fizeram a pergunta, né? Sobre como eles devem viver até o fim da nação de Israel. Então, vamos por partes. Vamos ver os versículos 5 a 13. Então, Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares, e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estai vós sobre aviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Versículo 10. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Versículo 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 13. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém. Então note bem, os versículos 5 a 13 que foram lidos, especificamente, dizem respeito à vida dos apóstolos e demais discípulos do ano 33 até o ano 66 depois de Cristo. Neste último ano, no ano 66 depois de Cristo, iniciou-se as revoltas judaicas, a profanação do templo e o cerco romano que duraria por 4 anos. Estes versículos que nós estamos lendo, 5 a 13, são dedicados ao que os discípulos fariam até que chegasse o grande e funesto momento do fim da nação israelita. Note bem que muitos da nação seriam enganados neste período por falsos cristos e falsos profetas. O fim do templo e da nação, nos versículos 7 e 8, ainda demoraria. Os apóstolos não deviam temer períodos de fome, terremotos em vários lugares, guerras e tensões entre povos que se revoltariam contra o império. Estes acontecimentos preliminares em outros lugares apontariam o que também sobreviria à própria nação de Israel tempos mais tarde. Os versículos 9 a 13 dizem o que especificamente os apóstolos e demais discípulos judeus de Cristo deveriam esperar e principalmente o que eles deveriam fazer, né? Então eles deveriam primeiro esperar serem entregues a tribunais como o Sinédrio. Você lembra no livro de Atos quantas vezes os apóstolos tiveram no Sinédrio? Esperar serem entregues a tribunais como o Sinédrio, bem como serem julgados nas sinagogas. Castigos físicos, foram açoitados muitas vezes. Morte e traição.
levados à presença de autoridades e prisões, e eles enfrentaram o ódio de todos, pai, mãe, irmãos e filhos, por causa do nome de Cristo, para lhe servir de testemunho. Testemunho do quê? Da ressurreição de Cristo aos judeus. E o que eles deveriam fazer? Servir de testemunho da ressurreição de Cristo. Levar o Evangelho para onde? Para todas as nações. E contar com a ação e ajuda direta do Espírito Santo. E serem fiéis até a morte. Amém? Amém. Você lembra em Atos 12, Tiago, filho de Zebedeu, um dos que fez a pergunta aqui, ele foi decapitado por causa do testemunho de Cristo. Antes da destruição de Jerusalém, ele foi fiel até a morte. Por volta do ano 65, Pedro já estava em Roma para sofrer o martírio sob o império de Nero, né? E André e João talvez estavam em Jerusalém antes do templo cair, mas depois eles foram para outras nações pregar o Evangelho. Está vendo? Então era o que eles deveriam fazer e foi o que eles fizeram, amém? Foi o que eles fizeram. Então, quando o versículo 10 aí indica que o Evangelho alcançaria todo o Império Romano antes de Jerusalém, o templo e Israel começarem a cair. Então não é uma condição, o versículo 10 não é uma condição para a segunda vinda de Cristo, mas o que os apóstolos e demais discípulos deveriam fazer enquanto esperassem a queda de Jerusalém. É o que também nós devemos fazer agora, levar o Evangelho a todos os lugares, enquanto esperamos também a consumação dos séculos. Amém? O versículos 14 a 23, agora vamos ler de novo, né, irmão? Então, vamos lá. Versículo 14 a 23. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situando onde não deve estar, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver em cima, no eirado, não desça, nem entre para tirar a sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou, até agora e nunca, jamais haverá. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Versículo 23. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Muito bem. Então os versículos 14 a 23 dão detalhes, note bem, de quando e como se daria o fim da nação de Israel. E nesta hora funesta, o que os conhecedores desta profecia deveriam fazer? O que eles deveriam fazer? Fugir o mais depressa possível. Como quando o juízo veio sobre Sodoma e Gomorra, eles não deviam nem o quê? Nem olhar para trás, né? Muito bem. Então aí no versículo 14 diz, quando virdes o abominável da desolação situado no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, a abominação desoladora. O que é isso? Bem, foi a profanação do templo pelos próprios judeus que os consideravam sagrados. Ou seja, quando os judeus, os próprios sumos sacerdotes, os zelotes começaram a tomar conta do recinto sagrado,
eles começaram a fazer ali dentro toda sorte de atrocidades. Uso indevido do templo, assassinatos no recinto sagrado e começaram a usar o templo como fortaleza. E isso é a profanação do templo pelos próprios judeus que o consideravam sagrado. E isso trouxe a consequente cerco dos romanos no ano 66. Então o que é a abominação desoladora? É a profanação do santuário pelos próprios judeus que o consideravam sagrado e a consequente, assédio, o cerco que Roma fez sobre a cidade inteira, por conta dessa abominação desoladora. Então a expressão naqueles dias, note bem, significa os 4 anos de cerco a Jerusalém e a supressão de todas as revoltas judaicas na Judeia. Aí no versículo 17. Por causa da fome, mães comeriam seus próprios recém-nascidos ou as esconderiam de quem queria comê-los. Os discípulos deveriam orar para que as circunstâncias para a fuga fossem as melhores possíveis. No inverno seria muito difícil. Jesus fala da calamidade local como algo universal, dizendo que nunca haveria tribulação igual àquela que Jerusalém passasse, como jamais haveria no mundo que Deus criou. Então Jesus fala da calamidade local como universal, mas realmente nunca jamais haveria tribulação igual para os habitantes de Jerusalém. Por quê? Pois a nação de Israel chegaria ao fim. Então, se o cerco de Jerusalém se prolongasse um pouco mais de 4 anos, não sobreviveria ninguém para contar a história. Não sobreviveria ninguém para os romanos escravizarem depois e levarem para as arenas romanas. Então, só encontrariam os romanos cadáveres. Mas talvez neste sentido, a oração e o clamor dos cristãos seria atendida. Lembra aí que diz, mas por causa dos eleitos, Deus abreviou aqueles dias. Bem, então por que a nação de Israel seria dizimada de tal forma? Os versículos 21 a 23 respondem. Por quê? Porque eles acreditaram em falsos cristos e falsos profetas e rejeitaram o verdadeiro. Não é verdade? É por isso que eles seriam dizimados de tal forma. Porque eles acreditaram em falsos cristos e falsos profetas e rejeitaram o verdadeiro. Então a cegueira do povo continuaria aumentando. E os sinais e prodígios para enganá-los dariam grande resultado. Nesta anarquia geral, os discípulos deveriam crer apenas em Jesus, o verdadeiro Cristo. Amém? Então a aplicação, qual é a aplicação? Não vivemos em tempos de guerras judaicas, mas vivemos num período de anarquia social e religiosa. Os sinais e prodígios para enganar os que um dia foram salvos continuam sendo vistos por aí. Só ligar a televisão. Está cheio de falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais para enganar os eleitos. Mas fique firme em Cristo, amém? Amém. Tudo isso já era esperado, amém? Os versículos 24 a 31, não. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Versículo 28.
Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Versículo 29. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Amém. Então preste atenção. Os versículos 24 a 31 são o desfecho sobre a predição que nenhuma pedra do templo seria deixada sobre a outra. São o desfecho sobre a desolação da cidade e da nação de Israel. Tudo que está no versículo 24 a 31 ainda diz respeito a este assunto. Ou seja, os versículos 24 a 27 respondem à pergunta: e depois? O mundo vai acabar? E depois que Jerusalém e o templo for destruído e a nação de Israel for julgada, o mundo vai acabar? Então os versículos 24 a 27 respondem a essa pergunta. E depois? O mundo vai acabar? Felizmente, a resposta de Jesus foi: não, não. Deus tinha planos ainda maiores antes do fim de todas as coisas. E a primeira palavra do versículo 24, qual é aí na sua Bíblia? Mas. A primeira palavra do versículo 24 é uma nota de esperança. Mas, apesar do trecho ser o mais apocalíptico, profético da passagem, de 5 a 31, a expressão naqueles dias nos ajuda a entender que os versículos 24 a 27 falam